Glória a Deus. Amigas, eu escrevi uma devocional esses dias e eu quero compartilhar com vocês. Eu estava lendo Êxodo e algo me chamou muito a atenção. Alguns pontos têm me chamado a atenção, né? Cada vez que a gente lê, um ponto diferente chama a atenção, né? E eu amo o Velho Testamento, eu amo o Êxodo, foi onde eu me apaixonei pelo Senhor, né? Pelo Deus que abriu o mar. Fiquei maravilhada com essa história e fiquei apaixonada pelo Senhor quando eu era criança, quando eu ouvi essa história. E lá em Êxodo 33, algo muito peculiar assim me chamou a atenção. Êxodo 33, 1, o Senhor fala assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com este povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Quando a gente ouve saia deste lugar, parece que a gente vai falar de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, né? Vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas aqui o Senhor está falando com Moisés e ele cita Abraão, o que é muito interessante. Mas o que me chamou muito a atenção foi que o Senhor, né? O grande eu sou, a gente sabe que foi ele que tirou o povo do Egito, que foi a mão forte dele, né? Com o braço forte, com mão forte, o Senhor tirou o povo do Egito. Mas aqui, quando ele fala com Moisés, ele fala assim: saia deste lugar com este povo que você tirou do Egito. Isso me chamou muito a atenção, porque a gente sabe que foi o Senhor, a gente sabe que Moisés não sabia nem falar, né? Ele mesmo falou isso para o Senhor, falou: como que eu vou lá libertar esse povo? Não sei nem falar direito, né? E aqui Deus fala: o povo que você tirou do Egito. E isso mexeu comigo, porque a gente vê ao longo da história os propósitos do Senhor se cumprindo, as promessas do Senhor se cumprindo através de pessoas, né? E a gente tem falado tanto desse tempo, do que está acontecendo. Esse é um tempo que o Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer não sei o quê. O grande avivamento, né, que a gente acabou de orar aqui, através de quem? Como ele vai fazer isso? Vai ser através de pessoas, vai ser através de nós, né? E já pensou um dia o Senhor falar assim: lembra daquele avivamento que você trouxe? E a gente falou: eu não, foi o Espírito Santo, mas foi através de você que eu fiz aquilo, né? Aqui, eu não sei que cara que Moisés ficou quando Deus falou isso para ele, mas eu teria ficado assim: eu não, né? O Senhor sabe que não fui eu, né? E como se o Senhor dissesse assim: não, eu sei que foi você sim. Né? E muitas vezes a gente fica assim: não, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu só erro, eu não sou merecedora, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E o Senhor está falando: não, é você mesmo, é através de você mesmo que eu vou fazer, é com você mesmo que eu quero fazer, é através de você, eu conto com você mesmo, né? E eu achei também, tem vários pontos interessantes aqui num único versículo, né? Outro ponto muito interessante é que o Senhor fala assim: pega esse povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão. Lá atrás, quando eu falei: sai da tua terra, lá, vai para a terra que eu te mostrarei e tal, sai da tua parentela, vai para onde eu te mostrarei, era Canaã, né? E aqui o Senhor fala: eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. E eis aqui nas mãos de Moisés os descendentes deles, que estavam para herdar a terra que o Senhor havia prometido para eles, né? E tá aqui, então, nas mãos de Moisés a grande comissão também, eu diria, né?
A gente sabe qual é a grande comissão, mas aqui tem uma grande missão na mão de Moisés: cumprir a promessa que Deus havia feito com o juramento lá atrás a Abraão. E aí isso traz para a gente uma grande responsabilidade, assim, se a gente for pensar, se perguntar que será que Deus tem alguma promessa pendente na nossa linhagem? Será que existe alguma promessa de Deus, algo que algum antepassado nosso orou e deve acontecer agora por esses dias através de nós? Nós somos cumpridores de promessas, das promessas de Deus? Eu acho que isso não é nem uma pergunta, isso já é uma afirmação. Nós somos cumpridores das promessas de Deus. As promessas que Deus fez lá atrás para esse tempo está na nossa mão. Está na nossa mão cumprir, assim como esteve nas mãos de Moisés, levar o povo para aquele lugar, para aquela terra, né? E é assim que Deus faz ao longo da história, usando homens e mulheres, usando os seus servos para realizar, através da história, através de mim, através de você, as suas promessas. Então, os fatos históricos que se cumpriram e se cumprirão através de pessoas. São as engrenagens dos tempos, né, como eu gosto de dizer. Quando se alinha o tempo e o modo, existe alguém ali alinhado com aquele tempo, com aquele modo, para que a promessa venha e se cumpra através daquela pessoa. Então, na nossa linhagem familiar, pode ser que algo esteja para acontecer através de nós. Pode ser que lá, por exemplo, eu sei que a minha avó orava muito. A minha avó, por parte de pai, eu sei que ela orava e ela levava os filhos para a igreja, né, para a igreja evangélica, presbiteriana, e eu imagino que ela orava, talvez ela tenha orado a meu respeito, né? O que será que ela orou sobre mim? Eu não cheguei a conhecer a minha avó, infelizmente, mas o que será que ela orou sobre mim? Às vezes eu penso nisso, sabia? Às vezes eu penso assim, será que a minha avó orou sobre mim? Né? O que será que ela orou? Que eu possa cumprir, que eu possa entrar nesse lugar, nesse alinhamento do tempo e do modo, para que venha o cumprimento daquilo que o Senhor tem. É muito interessante, o que fiquei muito assim pensativa lendo esse texto, é que Deus prometeu a Abraão, jogou no colo de Moisés, vamos dizer assim, né? Só que quem cumpriu mesmo de fato não foi nem Moisés, foi Josué. Então vejam vocês como essa promessa caminhou ao longo do tempo e através de pessoas. Caminhou de Abraão para Isaac, para Jacó, para José no Egito. Foi parar lá em Moisés, quando Moisés volta para o Egito para libertar o povo. Só que quem de fato entra em Canaã com o povo é Josué. Por quê, né? Por que será? Por que será que essa promessa teve que caminhar tantos anos? Por que será que essa promessa teve que caminhar por gerações? Isso me chamou muito a atenção e eu fiquei pensando naquilo que já foi falado aqui hoje também, aquilo que vira e mexe a gente está lembrando, porque vira e mexe a gente está passando de novo, que são os famosos processos, né? Um processo começou lá em Abraão, quando Deus anunciou a promessa, e ela foi caminhando no tempo e nas pessoas até que chegasse nas mãos de Josué, um homem forte e corajoso. E esse processo todo, ele foi, eu acredito assim, se é que eu posso dizer assim, desenvolvendo a promessa, como uma gestação, que vai se desenvolvendo, como a Bíblia diz, como a luz da aurora, que vai crescendo, né, e brilhando cada vez mais até ser dia perfeito.
Então, quando uma promessa é liberada, ela fica incubada em quem a recebeu. E um processo de gestação se inicia através de ativações de entendimento e amadurecimento até que ela se encontre com o tempo e o modo certo para nascer, para acontecer, para se cumprir. Então nós precisamos entender as promessas, nós precisamos entender os processos de Deus. Nós temos promessas, se eu tenho uma promessa, eu preciso ir me transformando ou deixando que o Senhor vá me transformando ao longo do tempo e dos processos para que aquela promessa possa se encaixar em mim, para que ela possa me vestir, para que eu possa servir nela. Porque talvez o Senhor tenha prometido coisas que a gente ainda não tenha condições de vestir, sabe? Talvez o Senhor tenha prometido uma capa. Eu me lembro que, eu não vou lembrar agora o ano exatamente, eu tenho isso anotado em alguma agenda, que uma vez uma irmã lá de Gileade me falou que tinha sonhado comigo, e que me via com uma estola sacerdotal. E eu achei aquilo muito interessante, fui procurar o significado e tudo mais. Naquela época eu estava passando uma situação bem complicada, bem difícil. E aquela promessa não tinha, eu não vou falar assim que não tinha nada a ver comigo, né? Mas era tantas coisas eu ouvi naquela época que assim, o que eu estava vivendo era totalmente diferente daquela promessa. A realidade que eu tinha era totalmente diferente daquela promessa. Então, se alguém me dissesse assim, você vai ser uma pastora, eu ia falar amém. Mas aquilo era tão distante naquele momento. Mas aí o que acontece? O Senhor me levou para um processo, para outro, e foi me desenvolvendo e desenvolvendo algo no meu espírito, no meu entendimento, até que um dia eu pudesse vestir aquela estola sacerdotal. Entende? Não significa que eu esteja totalmente pronta, mas significa que eu cheguei num lugar que cabia para mim aquilo agora, né? Então, acho que esse exemplo fica bem fácil da gente compreender, né, o que eu estou querendo dizer. Nós precisamos nos desenvolver e neste desenvolvimento ir gerando o cumprimento da promessa. A promessa não se cumpre por si só. Ah não, Deus prometeu, pode chover canivete que vai se cumprir porque a palavra dele não volta atrás, não sei o quê. Se eu não estiver alinhada para que aquela palavra se cumpra, como assim Deus vai cumprir aquilo a ferro e a fogo? Deus vai cumprir aquilo porque ele prometeu, ele tem que cumprir de qualquer jeito? Porque ele deu uma promessa, mesmo que eu me desvie, vá para lá e para cá, não me lembre da promessa, será que o Senhor vai mesmo cumprir? Mas ele permanece fiel. Tá, ele permanece fiel ainda que nós sejamos infiéis, ok, mas será que ele pode cumprir uma promessa para alguém que está totalmente desconectado daquela promessa? Então, hoje assim, eu gostaria de trazer à nossa memória as coisas que Deus já prometeu para nós. As coisas que o Senhor já falou, as coisas que estão na palavra. Às vezes não foi um profeta que chegou e falou, olha, o Senhor está me mandando te falar isso e aquilo, eis que te digo, não sei o quê. Mas a palavra mesmo, será que de fato nós cremos no que está escrito na palavra? Será que eu ainda creio, eu, Elaine, será que eu ainda creio que serei salva, eu e a minha casa? A essas alturas do campeonato? Será que eu ainda creio, como na primeira vez quando eu ouvi essa promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa? Será que eu ainda creio assim? O que eu tenho feito para que esta promessa possa descer? Eu tenho chamado como as promessas à existência. Então, como eu estava dizendo, aquilo que o Senhor prometeu a meu respeito, eu precisei gerar, eu precisei me transformar, permitir que o Senhor me transformasse através dos processos.
foi necessário que eu transicionasse de uma mentalidade escrava para uma mentalidade de filha. Foi preciso que eu avançasse de filha para um lugar de liderança, de pastoreio, não só sobre as outras pessoas, e não sobre outras pessoas, propriamente dita. Não, eu não tinha que ser uma pastora de outras pessoas simplesmente para vestir aquela estola sacerdotal. Eu precisava ser uma pastora de mim mesma. Para eu ser exercer uma boa liderança sobre as pessoas, eu precisei aprender a exercer uma boa liderança sobre mim mesma. E vira e mexe eu faço uma recuperação dessa prova. Esses dias eu estou em recuperação de novo. Então, prova difícil, né? Mas será que o Senhor está querendo colocar, sei lá, mais uma estrelinha, mais uma patente, né? Nessa farda, nessa estola? Deve ser, irmãos, que não é possível, né? Tudo isso que a gente tem falado, tudo isso que a gente falou hoje, né? A gente tem passado por provas, por processos, tem sido difícil, por aflições, não sei o quê. E alguém falou aqui, né? Que não sei, agora eu confundi quem que falou. Só sei que alguém falou que com certeza tem um propósito para isso tudo. Então, será que esse propósito é um novo nível? Foi a Norma, né, Norminha? Então, será que é um novo nível? Muito provavelmente é um novo nível. Né? Muito provavelmente o Senhor tem mais um degrau, mais um patamar para a gente, e por isso a gente precisa reforçar a musculatura para poder subir esse outro patamar, né? E como que eu vou conquistar isso? Exercendo primeiro, eu tô pregando para mim mesmo, viu, gente? Tá? Vocês estão aqui só para, né, para pegar um pedacinho, mas essa pregação é para mim mesmo. Eu vou primeiro precisar exercer sobre mim mesma a liderança, o pastoreio e o aconselhamento, né? Como Davi que aconselhava a si mesmo, né? A sua própria alma, ó minha alma, por que você está assim? Confia no Senhor, tal, porque eu ainda louvarei. Então a gente vai precisar fazer esse exercício e transicionar de Abraão para Isaac, para Jacó, passar lá pela escravidão, talvez, para se lembrar, falar, opa, peraí, existe uma promessa, existe uma terra melhor, mais espaçosa, mais bonita, mais cheirosa, que emana leite e mel, um lugar mais doce, mais gostoso para se viver, né? E tem uma outra coisa que eu fiquei também pensando, eu já estou até terminando, porque hoje a minha fala é mais curta, né? Mas eu fiquei pensando numa coisa. Por que só depois da escravidão que essa promessa veio se cumprir? Não podia ter se cumprido lá em Isaac? Não podia ter se cumprido com Jacó? Né? Assim, na sua totalidade, né? Porque Jacó já habitava num lugar, né? Mas por que teve que acontecer tudo o que aconteceu? Será que, para a gente se lembrar que existe uma promessa, para a gente ansiar tanto, por exemplo, pela volta de Jesus, as coisas precisam ficar tão difíceis? A ponto da gente falar, Jesus, eu não aguento mais, dá para o Senhor voltar logo? Será que é só por isso que a gente quer que Jesus volte? Só porque aqui está muito ruim? Porque o povo lembrou da promessa porque eles estavam sendo açoitados todo dia. Será que a promessa só vem quando eu estiver realmente inconformada com o lugar que eu estou ocupando, distante da promessa? Pois é. Será que até onde a gente tem que ir para a gente realmente desejar o que o Senhor quer que a gente viva? A gente se contenta demais com o mediano, né?
com mais ou menos. Tá ruim, mas tá bom. Né? A gente se contenta demais. A gente pode ir para a igreja cantar uns louvor. De segunda a gente pode estar aqui, é tão gostoso, não sei o quê. E o Senhor tem mais, Ele tá falando assim, tá bom, vamos pro mais agora? Vamos para outro nível agora? Mas será que a gente só quer o outro nível quando a gente está sofrendo? Será que a gente não pode ansiar por mais do Senhor só porque a gente quer mesmo mais do Senhor? Será que a gente não pode adorar mais só pelo prazer de estar com Ele um pouco mais mesmo? Será que a gente só quer o cumprimento das promessas quando tiver difícil demais? Eu vou falar de novo. Será que a gente só vai se lembrar da promessa e ficar inconformada de ainda não estar nela quando estiver doendo demais estar longe dela? Então nós precisamos entender, quando nós recebemos uma promessa do Senhor, nós precisamos gerar o cumprimento dessas promessas. Não simplesmente vamos fazer 7 semanas aqui orando por essa promessa para ela se cumprir. Vamos fazer o jejum de Daniel. Outro dia eu atendi uma pastora e ela falou que fez um jejum lá. Pastora Fabiana, o nome dela. E aí ela fez um jejum bem diferente, nunca tinha ouvido falar, nunca vi na Bíblia nem nada. Eu falei, gente, que interessante, isso daí é o jejum da Fabiana, né? E aí eu fiquei pensando assim, sabe? Como que é o jejum da Elaine? Qual que é o jejum da Elaine? Porque todo mundo sabe como foi o jejum de Daniel. O anjo que foi visitá-lo sabe, falou para ele, olha, Daniel, quando você começou lá 21 dias atrás, já saiu a ordem e tal. Então, assim, o reino do Espírito tem conhecimento do jejum de Daniel. Será que eles têm conhecimento do jejum da Elaine, da Norma, da Bernadette? Será que a gente faz o jejum de Daniel esperando ter as experiências de Daniel? Por que a gente não tem assim uma criatividade para fazer algo novo para o Senhor, embora para Ele nada seja novo, né? Mas por que a gente não faz algo diferente de vez em quando, só para variar um pouco? Vou inventar um jejum aqui, fazer uma coisa diferente, vou buscar o Senhor diferente, vou, sei lá, fazer um horário diferente, ou horas diferentes. Quando o Senhor me deu a revelação da aceleração, eu estava buscando o Senhor 3 horas por dia, né? Era algo diferente, uma pessoa tinha me falado. Uma irmã que estava orando comigo falou para mim, olha, o Senhor tá me dizendo que você precisa fazer algo diferente. Eu falei, algo que você nunca fez, ela falou. O Senhor quer que você faça algo que você nunca fez. E eu falei, tá bom, vou ficar 3 horas por dia buscando o Senhor durante 1 mês. Aí no 6º dia eu tive aquela experiência sobrenatural, onde o Senhor me falou do poder da aceleração. Então, às vezes é uma coisinha tão pequenininha, eu costumo dizer assim, que um pouquinho, um passinho assim pequenininho que você dá diante do Senhor, ele já escancara uma coisa enorme diante de você, porque uma coisinha só diferente que você faça, assim, o Senhor é muito fácil de agradar, gente. Já viu pessoas que é difícil de agradar? Nossa, tem gente que, meu Deus, você faz de tudo para a pessoa nunca se agrada de nada, nunca tá bom, não é aquilo, não era aquilo, mas o Senhor não, é tão fácil, embora Ele seja dono de toda a glória, de toda a majestade, mas Ele é tão fácil de agradar. Qualquer vaso de alabastro quebrado, Ele acha super legal. Ele já dá uma recompensa enorme, fala, onde for falado do evangelho, vão falar dessa mulher aqui, só porque ela quebrou esse perfume aqui em cima de mim. Então, ele valoriza tanto pequenas coisas que a gente faça. E às vezes a gente não faz nem as pequenas coisas. A gente faz uma coisa ali, outra aqui, meio que por obrigação, porque tá no roteiro fazer, né? Eu quero hoje
nos desafiar. Eu tenho pensado nisso já faz alguns dias. Eu tenho, na verdade, eu vou confessar para vocês, até pra gente fazer alguma coisa pro Senhor, a gente tem que perguntar para Ele mesmo, né? Que nem aquele filho que vai comprar um presente do Dia dos Pais, pede dinheiro pro próprio pai para comprar o presente para ele, né? E ainda pergunta o que é que ele quer, que é para não ter erro. E eu tenho perguntado pro Senhor, eu tenho perguntado, Espírito Santo, o Senhor não quer assim me dar uma ideia assim do que eu posso fazer de novo? O Senhor não quer assim me dar uma dica? Sei lá, me dá assim, me fala assim, o que eu posso fazer, como que eu posso buscar nesse tempo, o que eu posso fazer para alcançar o coração do Senhor, né? Porque até para isso a gente precisa que Ele fale, né? Então eu quero desafiar você a perguntar para o Senhor, o que o Senhor espera de mim nesses dias? Como que eu posso gerar as tuas promessas na minha vida? Aquilo que o Senhor escreveu e que eu não estou nem sabendo ainda o que é, porque assim, estou entrando pouco lá na sala onde tem os livros, né? Então preciso ir mais lá, preciso acessar melhor. Às vezes eu falo para o Senhor, perdoa a minha ausência nas tuas salas, né? Porque às vezes o Senhor está lá esperando a gente chegar com o livro na mão para falar, olha, tem isso daqui, tá quase, já tá chegando no tempo para isso daqui acontecer. E muitas vezes a gente nem foi lá ver, o tempo já até passou, a página já até virou, já está em outro lugar e aquilo lá ficou para trás. Eu não quero, eu quero que se cumpra o que o Senhor escreveu, né? Vocês que são mães, se vocês pudessem escrever um livro a respeito dos seus filhos, o que vocês escreveriam? O que vocês, se vocês vissem que está chegando na data daquilo que vocês escreveram e o filho não está nem pensando naquilo, está longe, vocês não iam sentir assim, poxa, queria tanto que ele soubesse disso que eu tenho preparado, né? Eu imagino então o Senhor, né? Se nós que somos maus desejamos e sabemos até dar boas coisas, boas dádivas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor. Então eu penso assim, que embora nós sejamos gratos pelo que o Senhor tem nos dado, eu acho, vou dizer que eu acho, que a gente ainda tem recebido muito pouco de tudo que Ele gostaria de nos entregar. Eu acho, tenho para mim, assim, eu, Elaine, que nós temos recebido pouco. Eu acho que eu tenho recebido pouco. Não por causa do Senhor, evidentemente, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Mas eu acho que eu já poderia ter recebido muito mais. E não recebi ainda porque eu que não fui lá buscar. Sabe? Confesso isso para vocês. Então tenho estado incomodada com isso. Nesse tempo, tenho perguntado para o Espírito Santo o que eu posso fazer para mudar isso, como que eu posso transicionar de Abraão para Josué, né? Eu não sei que fase que eu tô, se eu já cheguei no Isaac, se eu já cheguei em Moisés, meu Deus do céu, né? Se eu cheguei em Moisés, já dá um pulinho pro Josué, né? Mas nessa linha do tempo de quando foi feita a promessa até que Josué aparecesse na história, onde será que eu tô? Onde será que você está? Nessa linha da promessa ao cumprimento dela, de imaginar uma terra e entrar na terra. Tudo tem seu tempo. Para todo propósito debaixo do céu, há tempo e modo certo de agir, né, diz a palavra. Mas a minha preocupação continua sendo, eu acho que sempre será, Senhor, será que passou o tempo de alguma coisa na minha vida e eu marquei bobeira, e eu não discerni, eu não alcancei, assim, irmãs, me dá agonia imaginar que o Senhor tem algo para agora e eu não estou entendendo.
eu não estou enxergando, eu não estou acessando. Me dá agonia imaginar que o Senhor está com um livro na mão, com coisas lindas escritas, e eu não estou trazendo isso à existência. Isso me incomoda, assim, ao extremo. E outro dia eu estava me questionando mesmo, perguntando assim, perguntando para mim mesma, sabe, me questionando, será que eu tô só preocupada com atividades? Será que a minha preocupação é de ficar só nos cumprimentos e eu tô e eu deveria estar mais preocupada de estar com o Senhor? Mas se eu estiver com o Senhor, esses cumprimentos vão acontecer. Então, se não estão acontecendo, ou se não estiverem acontecendo, com certeza alguma coisa está errada em mim, porque o erro nunca vai estar no Senhor. Ele é absolutamente perfeito, sem sombra alguma de variação. Então, se alguma coisa estiver faltando para esse tempo, eu preciso entender que muito provavelmente sou eu que estou faltando na sala dele, conversando com ele, sabe? Perguntando para ele, entendendo dele. A gente tem aqui, né? Nem sei em quantos cultos a gente tá, a Norma que deve saber aí, né? Mas já são mais de 50, né, Norma? Bem mais, né? Amiga, esse é o de número 98. Estamos próximos da casa do 100. Sério? A gente tem que comemorar o 100. Exato. 2 por 100. Menina, cheguei agora. Nossa! Amiga, quase o dobro da Nelane, dos 50. Olha aí, tá chegando. Meu Deus, quase 100. Nossa, a gente tem que comemorar o 100º. Vamos fazer uma festa online. Podia ser um presencial, né? Merece um presencial, né? Meu Deus, a Lindinha tem que acelerar aí, linda. Então, até perdi, sim, lembrei. Então, em quase 100 cultos, a gente tem orado por aquilo que o Senhor quer fazer no mundo, né? Em Israel, no Brasil e tal, em algumas nações aí específicas que a gente já orou também. Mas o que é que ele escreveu pra gente nesse tempo? Porque se a gente estiver alinhada, o que ele tem para fazer no Brasil vai acontecer. Através da gente, simples assim. Mas às vezes a gente tá pensando em o que Deus vai fazer aqui, o que Deus vai fazer lá e tal, a gente quer participar, mas a gente precisa estar alinhada na nossa vida pessoal, particular com o Senhor. As coisas precisam estar acontecendo na minha vida, sim, até para que eu tenha mais habilitação de trazer o acontecimento na vida do outro também. Eu preciso estar sendo curada, eu preciso estar sendo avivada. O que eu quero ver no mundo, eu preciso chamar a existência na minha vida. Claro que a gente tem aflições e a gente vai continuar lidando com elas, mas o Senhor também disse, de todas eu vou livrar vocês. Eu sei que são muitas as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. Então nós precisamos experimentar isso. Nós temos aflições? Sim, mas a gente também precisa chegar aqui e falar, irmãs, olha, o Senhor livrou aquela aflição, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Eu sei que a gente faz isso também, né? Glória a Deus. Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Nós precisamos buscar mais o cumprimento das promessas, não simplesmente porque eu quero que se cumpra tudo na minha vida por minha causa, mas porque isso vai alegrar o coração do Pai. Vai alegrar o coração do Pai. O Pai se alegra em ser galardoador, Ele gosta de nos presentear. E eu acho que tem vários presentes que talvez a gente não tenha recebido ainda. Eu acho. E eu peço perdão para o Senhor hoje, em nome de Jesus, que Ele nos perdoe, que Ele nos faça lembrar, nos revele quais são as suas promessas para nós, para este tempo, e se alguma promessa passou sem se cumprir, que Ele nos perdoe. Vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Pai. Se o Senhor tinha uma expectativa de nos dar algo, de cumprir algo na nossa vida, e o tempo passou, e o Senhor não pôde fazer por nossa causa. Perdoa-nos, Senhor, nos perdoe. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, Senhor. Revela, sim, para nós as tuas promessas. E se há algo, Senhor, que o Senhor queria tanto nos entregar, e nós, por qualquer motivo desta vida, ou questões emocionais, familiares, seja o que for, Senhor, qualquer tipo de situação que não estava alinhada contigo, passou e o Senhor não pôde fazer, que haja uma remissão agora. O Senhor é aquele que pode remir o tempo. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor iria remir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Então eu entendo, Senhor, que tu és aquele que tens poder para remir até mesmo o tempo perdido que foi roubado pelo gafanhoto, pela falta de fé, pela falta de oração, pela falta de um alinhamento, de um posicionamento, pela falta de entendimento. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, porque se faltaram estas coisas, não foi por tua causa, foi por nossa causa. Nós te pedimos perdão, Senhor, e te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a nos alinharmos, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para fazer neste tempo. Pai, muitas vezes nós passamos anos orando pela mesma coisa. Senhor, será que é tão difícil assim das coisas acontecerem? Ou será que nós ainda não sabemos orar como convém? De fato, nós nunca saberemos, mas nós contamos contigo, Espírito Santo, para nos ensinar a orar como convém. Jesus, tu és o autor e o consumador da nossa fé, e como já foi dito aqui hoje, Senhor, nós não oramos a outro Deus, nós não adoramos outro Deus. Senhor, nós adoramos e esperamos em Ti. E eu te peço, Pai, nós te pedimos hoje em nome de Jesus, se há algo que passou despercebido, que nós não nos atentamos, que era o momento de acontecer, que o Senhor queria fazer, mas nós não estávamos alinhadas, Senhor, a este propósito. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe, mas nós também te pedimos que pela tua graça, Senhor, o Senhor traga a existência. Nós chamamos a existência, Senhor, as bênçãos que ficaram retidas por qualquer motivo. Em nome de Jesus, Pai, de posse do teu perdão, Senhor, nós pedimos que o Senhor libere sobre nós, Pai, todas aquelas bênçãos, aqueles presentes, aquelas respostas que ficaram suspensas sobre as nossas cabeças, que não desceram porque nós não chamamos a existência, porque nós não nos apercebemos daquilo. Senhor, derrama agora sobre nós, que se abram os céus sobre nós, que chova, Senhor, da tua graça sobre nós, sim, como nós cantávamos, chuvas de bênçãos, chuvas de graças. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu não tenho nenhuma timidez, Senhor, de te pedir, dá-nos as tuas bênçãos, porque nós buscamos sim a tua face e nós não rejeitamos a tua boa mão, Senhor. Eu vejo pessoas falando que não querem nada, não querem nem ouro nem prata, não querem as mãos de Deus, só querem a face de Deus. Não, Senhor, nós queremos tudo do Senhor, nós queremos a orla do teu manto, queremos tocar na orla do teu manto, queremos tocar a tua face, queremos beijar os teus pés, queremos as bênçãos das tuas mãos, sim, Senhor, queremos o teu toque, curador, provedor. Em nome de Jesus, libera sim, Senhor, sobre nós as tuas ricas bênçãos, porque tu és Deus galardoador daqueles que te buscam, e o Senhor se alegra. O Senhor se alegra em abençoar os teus filhos. Tu és um Deus generoso, um Pai de amor.
E nós, Senhor, nós queremos nos abrir para sermos abençoadas pelo Senhor. Queremos, Senhor, o cumprimento das promessas. Gera em nós, Senhor, quem nós precisamos ser para vestirmos as vestes novas de um tempo novo, de uma terra nova, de um lugar espaçoso, gostoso, bom de se viver, ainda que nós estejamos nesta terra. Ainda, Senhor, que nós estejamos aqui, mas que nós tenhamos um lugar em Deus bom de se viver, prazeroso de se estar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor traga para cada uma de nós um pensamento criativo, uma ideia nova, de um tempo novo de busca, de um tempo novo de encontro contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, gera isto em nós, faz isto em nós. Nós queremos te buscar, te encontrar, te abraçar, te adorar, te engrandecer, reconhecer a tua beleza, te adorar pela tua beleza, pela beleza da tua santidade, Senhor, pelas maravilhas, as delícias do teu amor. Nós queremos estar neste lugar, em tuas salas. Em nome de Jesus, leva-nos outra vez, Senhor, para este lugar, outra e outras tantas vezes, para que nós possamos ler contigo aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito. Senhor, é muito bom ouvir o relato das pessoas que leram o meu livro. É muito gostoso ouvir a experiência que elas tiveram, aquilo que o Senhor revelou para elas. Então eu imagino que o Senhor se agrade de que nós nos assentemos no teu colo e possamos ouvir o Senhor lendo para nós aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito. Que nós possamos ter esta revelação, Senhor, ter estas revelações, cada uma a seu tempo, e que cada coisa a seu tempo venha à existência, em nome de Jesus. E se algo não veio, que chova rios de águas vivas para potencializar estas sementes e que elas cresçam e frutifiquem absurdamente, num tempo absurdo. Traz sobre nós, Senhor, os teus cumprimentos, nos alinha para este tempo, Senhor, nos traz para este tempo, em nome de Jesus, para que o Senhor se alegre de ver a nossa vida cumprindo o que o Senhor sonhou para nós. Esse é o desejo profundo do meu coração, Senhor, e eu sei que as minhas irmãs compartilham comigo deste mesmo desejo, Senhor, que seja assim, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Eu me lembrei, eu tinha separado outra música aqui, mas eu me lembrei dessa, que a hora que o Senhor, o tempo que o Senhor quiser vai estar para todo mundo ouvir, né? Mas foi uma canção que o Senhor me deu, que é exatamente, falando exatamente isso que eu sempre falo com ele, né? Sobre as salas dele. Então quero tocar para vocês porque tem tudo a ver. Então ouçam aí, não tem a letra para Tami pôr, mas vocês vão ouvindo. Em certos dias, minha vontade é só dizer que te amo. E pedir nada, simplesmente ficar contigo, contemplando os teus olhos, teu sorriso. Ah, como queria me achegar aos teus pés em tua sala e fazer nada. Estar assim já sacia minha alma, já me inunda com a paz que eu preciso. Chegará o dia
assentar ao redor de tua mesa e falar nada, tão somente contemplar tua beleza. És tão lindo servindo o pão e o vinho, e ao anoitecer me acharei certamente em teus braços de amor, para agradecer tudo. Quero entregar meu coração já rendido completamente ao meu noivo querido Jesus, Jesus. Jesus, e ao anoitecer me acharei certamente em teus braços de amor, para agradecer tudo. Quero entregar meu coração já rendido completamente ao meu noivo querido, meu Jesus, Jesus. Jesus, aleluia, aleluia, Jesus, obrigada, Jesus querido. Como é bom, Senhor, tirar um tempo, um momento no meio da correria para simplesmente se assentar e ficar contigo, pensar na tua beleza, no teu sorriso, nos teus olhos de amor, no teu perfume, na fragrância doce de amor que vem de ti, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua doce presença, gentil presença. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Eu quero te pedir hoje que esta presença esteja conosco toda esta semana até o nosso próximo culto, e que também o Senhor nos dê a graça de fazer um culto especial no nosso 100º culto da casa de oração, Senhor. Que o Senhor venha estar conosco para fazermos uma festa de gratidão a Ti por estes 100 cultos, Pai. Muito obrigada. Jesus, que a Tua presença esteja sobre cada uma de nós, com o amor do Pai, com a graça do Filho, com a presença, a unção, as consolações e a capacitação do Espírito Santo sobre cada uma de nós, até que nós possamos te contemplar verdadeiramente face a face, até aquele dia em que os nossos olhos apaixonados vão contemplar os teus olhos face a face, Jesus. Nós te amamos. Muito obrigada, Senhor. Nós te rendemos graças. Só te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Deus abençoe vocês.